Olá, estamos de volta com a sala de entrevistas de hoje e estamos falando sobre reposição hormonal. E olha, essa entrevista está muito legal porque a gente está esclarecendo informações, aquelas dúvidas que todo mundo tem sobre esse tema. E o nosso convidado, não posso deixar de mencionar, que é o Dr. Rafael Lazarotto. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Valeria. A gente estava aqui agora comentando nos bastidores algumas coisas e destacando pontos extremamente importantes. E aí agora a gente vai levar para vocês isso daqui também. No primeiro bloco, o doutor falou sobre celebridades que Entraram na menopausa. entraram na menopausa, e também a gente tem que levantar a questão da gestação. Que hoje em dia não existe mais aquela questão assim, ó, chegou aos 40, ninguém engravida mais. Depois dos 40 anos tem vida ainda, tem mulheres engravidando, e a gente sabe que com o mercado de trabalho as mulheres estão adiando a gestação. Como que funciona essa questão da reposição hormonal? É necessária, influencia ou não influencia? Foi um ponto extremamente importante que você trouxe, até porque a mulher, lembra que a gente comentou no bloco anterior sobre essa mulher do século XXI. Então a mulher do século XXI, primeiro, ela quer estar muito bem estabilizada pessoalmente, financeiramente, profissionalmente. E isso daí a gente sabe que 40 a mais é onde vocês provavelmente estejam no auge de vocês. A mulher, ela está guardando essa questão da família para um pouco mais tarde. A mulher, então, com esse pensamento mais moderno, a mulher está congelando óvulos antes, para que, se caso precisar fazer uma fertilização depois, uma medicina assistida, ela tem um óvulo com a mesma qualidade que ela retirou, que ela congelou, na idade que ela retirou. Então, para implantar, ela implanta mais lá na frente. Por que que eu digo isso? Porque até você não ter essa tua última menstruação, que significa que você entrou na menopausa, essa fase de transição também é uma fase onde teus hormônios eles estão oscilando. E aí você pode engravidar. Visto quem? Cláudia Raia engravidando lá nos 54 anos, se não me falha a memória, né? Maíra Cardi também engravidando um pouco mais tarde. E lembrar que a Maíra Cardi, ela é uma mulher que ela utilizou muito dessa parte de reposição com finalidade estética naquela época que ela estava, e tá tudo bem, né? Se a paciente quer, ou se a mulher quer, ou se o homem quer fazer no cunho estético. Se ele trabalha com o corpo, talvez ele precise desenhar o corpo de uma forma diferente. E sim, ela tem uma influência extremamente importante. Primeiro, lembrando que nessa fase de transição, o primeiro hormônio que ele cai, de novo, é a progesterona. Então, talvez nesse momento seja a progesterona que a gente tenha que utilizar. Mas mulheres, até vocês não entrarem na menopausa, nessa fase de transição, sim, pode engravidar com certeza absoluta. E a Maíra tem a questão que ela tinha um estilo de vida totalmente saudável, sem glúten, sem lactose, o que também deixa o corpo mais saudável para essa fase também, né? Exatamente, e esse daí é um ponto interessantíssimo. Até eu dei uma entrevista agora para uma outra emissora, e lá eles abordaram muito essa questão do estilo de vida. Tanto a Sociedade Internacional de Menopausa quanto a Organização Mundial da Saúde, eles colocaram uma coisa importante. O estilo de vida, ele é extremamente importante em qualquer fase da vida nossa, seja mulher, seja homem. E lembrar uma coisa, que as pessoas aprendem por exemplos. Se você é pai, se você é mãe, você precisa dar o exemplo cedo, porque se conquista saúde, se compra saúde, não. Saúde não se compra, saúde ela se constrói. Então, dormir bem, ter um relaxamento, uma higiene mental muito boa, fazer exercício físico, e a mulher ela precisa de exercício físico tanto de cardio quanto de carga. Importante é fazer banco de músculo, assim como diz André Vinícius também. A questão da alimentação mais saudável, a mulher nessa fase de 40 a mais, talvez a dieta do Mediterrâneo seja uma dieta bem interessante. O que é a dieta do Mediterrâneo? Uma dieta anti-inflamatória, com carnes mais magras, peixes, grãos, legumes. Então, são situações que a gente precisa entender que existe uma virada, né? A mulher, o homem, a gente precisa ter um estilo de vida muito mais saudável, porque a gente se prepara para que quando chegue essa fase que existe essa oscilação hormonal, a gente esteja muito mais saudável, né? Com certeza. E a gente falou de gestação agora há pouco, e vamos voltar para outro tema que também falamos no primeiro bloco, que é a questão do anticoncepcional. Antigamente a gente tinha bastante, posso dizer, talvez um preconceito das pessoas em fazer reposição hormonal, o doutor citou, porque também já vinha essa questão que o hormônio causa câncer de mama, as mulheres ficaram receosas. Esse tipo de afirmação já caiu por terra. Isso talvez seja o marco mais recente da medicina, e eu preciso olhar para vocês e eu preciso que vocês me escutem. Não existe a menor possibilidade de alguém olhar para vocês hoje e dizer assim: não vamos fazer terapia de reposição hormonal porque vai dar câncer de mama. Isso daqui, da onde que veio? Lá em 2002, existia um estudo chamado WHI.
Esse estudo ele foi feito de forma multicêntrica, patrocinado pelos Estados Unidos, foi gasto 600 milhões de dólares nesse estudo, então foi um valor extremamente considerável. E aí o que eles viram? Eles viram que vamos fazer a reposição hormonal com estrogênio equino conjugado junto com medroxiprogesterona, eram os dois hormônios que eles estavam utilizando. Estrogênio equino conjugado, ele é um estrogênio derivado da urina de égua prenha. A minha grande pergunta é, o que o metabolismo da mulher tem parecido com o de uma égua prenha? Nada. Ou seja, não é reposição hormonal. É alguma coisa que faz substituição. Mas naquele momento, foi o estudo e ele trazia a melhora do calorão. E a medroxiprogesterona, que é uma progestina sintética, ela também mostrou que existe um risco. Fora isso, eles colocaram numa média de idade mulheres de 63 anos, ou seja, eu tinha uma idade muito mais avançada do que aquela que é recomendada hoje para iniciar a terapia hormonal. E esse estudo mostrou uma coisa, reposição hormonal causava câncer de mama, reposição hormonal fazia ter mais infarto, ou seja, trouxe muito risco. Mas por que ele trouxe risco? Porque ele foi feito de uma forma extremamente equivocada. E de lá para cá, passaram-se mais de 20 anos. E o mais interessante de você me perguntar é porque semana passada, o FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, ele tirou da bula dos medicações que fazem reposição hormonal uma frase muito importante. Essa medicação causa câncer de mama. Eles tiraram da bula, demonstrando que eles tiveram mais de 20 anos errados em não prescrever hormônio. E em relação ao anticoncepcional, é aquilo que a gente falava. Os médicos prescrevem anticoncepcional desde sempre. Se você chegou lá no médico, estava com espinha, a pele mais oleosa, vamos usar o anticoncepcional. E você passou todo esse tempo da tua vida utilizando o anticoncepcional. Quando chegou na menopausa, ele falou assim, pronto, agora você não pode mais usar hormônio porque causa câncer de mama. O anticoncepcional é o quê? Hormônio. Hormônio. E não é um hormônio que você produz. E a ideia nesse momento é o quê? Dar ao seu corpo aquilo que está faltando e exatamente, por mais que ele seja sintetizado no laboratório, que ele seja igual àquilo que você produzia. Então, hoje em dia, essa frase, reposição hormonal causa câncer de mama, mito. Reposição hormonal engorda, mito também. Reposição hormonal não engorda. Ela previne você de engordar. É importante a gente esclarecer isso, até porque eu fiz essa relação da questão do anticoncepcional com esse estudo e esse preconceito que tem com a reposição hormonal. E eu queria saber, doutor, tem alguma relação do uso do anticoncepcional com a saúde que vai impactar lá no futuro na reposição hormonal? Isso tem alguma relação? A gente está numa era, Valéria, de medicina personalizada, né? Se tem uma coisa que a gente precisa entender, e eu não sei se eu estou sendo repetitivo ou não, se a gente falou nos bastidores ou antes a gente falou aqui na gravação, que a nossa mãe falou uma coisa muito importante, você não é todo mundo. E se você não é todo mundo, eu preciso individualizar. E isso é a medicina integrativa que a gente faz hoje. E não existe, e de novo, eu preciso aqui mostrar para vocês, existe uma medicina cartesiana tradicional, existe uma medicina integrativa. Cuidem com a medicina integrativa, porque se você faz a medicina integrativa de uma forma certa, maravilha, a gente vai colher a colheita ela vai ser boa. Se a gente faz a medicina integrativa de uma forma errada, a gente vira charlatão. Então, depende muito de vocês irem buscar o médico. Não busquem o médico porque ele tem muitos seguidores lá no Instagram, né? Analisem. Eu tenho paciente que fica quase um ano consumindo meu conteúdo para marcar consulta. E o porquê que isso daí é importante? Porque quando a gente olha para esse ponto de vista, a gente tem que entender que esse grande contexto relacionado ao anticoncepcional, à reposição hormonal hoje, a todos esses mitos, eles precisam ser quebrados e desmistificados hoje em dia. Porque a informação é aquilo que a gente estava falando, a informação ela é libertadora. Sim. E ela liberta quando? Quando você tem informação de qualidade. A gente está numa era de medicina moderna onde a gente precisa personalizar. Personalizando, a gente traz com certeza absoluta muito mais segurança. O anticoncepcional ele é bom? Ele é muito bom para aquilo que ele veio, fazer contracepção, evitar gravidez. Mas entre você talvez tomar um anticoncepcional e você achar uma outra via com o teu médico, porque é ele quem mais conhece da tua saúde, talvez uma outra via seja muito mais interessante. Sim. Zero conflito de interesse com qualquer indústria, mas eu acredito que quanto menos a gente utilizar um hormônio que ele é sintético a nível sistêmico, é muito mais saudável. E doutor, e em relação à dosagem, como que funciona a reposição hormonal? A pessoa chega e ela fala o que ela está sentindo e o doutor prescreve de acordo com aquele paciente, ou basicamente chega numa fase da vida que necessário, todo mundo vai ter que tomar esse hormônio aqui? Isso também é muito interessante porque, primeiro, para a gente fazer o diagnóstico, a gente precisa conversar com a mulher, né? Não é só o exame que vai me dar um diagnóstico.
Porque justamente nessa fase 40 mais, os exames eles não estão engessados. O estradiol vai estar lá embaixo, o FSH vai estar lá em cima. Então existe uma transição onde talvez em um mês o teu hormônio esteja maravilhoso e você não sinta nada, no outro mês ele vai estar muito baixo, e é por isso que eu brinco assim, às vezes você vai num médico, ele não começa a reposição hormonal porque o hormônio estava muito bom, no outro mês você vai no outro e ele fala assim, como é que o outro não viu que estava muito ruim? Mas naquele momento estava muito bom, né? Então a Sim. transição ela é muito mais chata. Por isso a gente precisa, primeiro, existem exames que são importantes para a gente poder fazer reposição hormonal. Exames de sangue para avaliar a questão de colesterol, para avaliar a questão hepática, a parte hormonal. Exames de imagem como mamografia, ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia mamária, hoje em dia é importante. Então são exames que me trazem uma segurança junto com o que vocês vão contar para mim, para eu poder iniciar a menor dose, na melhor via, que traga os melhores benefícios sem trazer efeito colateral. Então não existe uma dose padrão fixa para todo mundo. A gente precisa olhar para você e precisa ir justamente ajustando a dose para a gente chegar nisso. E quais são os frutos da reposição hormonal? O que a mulher já percebe, o homem também, quando faz esse tratamento? Talvez essa pergunta eu quero até dar uma apimentada nela, porque quando a gente começa a fazer reposição hormonal, a primeira coisa é assim, eu tô morrendo de calorão, eu tô com ressecamento, eu tô perdendo meu relacionamento, então talvez a gente precise entender, depois que eu começar a fazer reposição hormonal, quanto tempo ela leva para poder fazer uma ação? Ela leva um período aí, às vezes, de 30 dias para começar a ter sinais e sintomas de melhora. Se você veio com calorão, a tendência é melhorar o calorão. Se você veio com ressecamento vaginal, a gente utilizando talvez outras tecnologias ou hormônios mais tópicos locais, você melhore desse teu ressecamento. De fato, o teu sono vai melhorar. Então, se a gente for observar a colheita positiva, primeiro, sintomas. A chance é de diminuir o calorão, melhorar a tua libido, diminuir aquele ressecamento vaginal, melhorar a qualidade de sono, prevenir riscos de infarto de derrame, de câncer de mama, de câncer de útero, de câncer de ovário, de osteopenia, de sarcoporose, de osteoporose, tentar diminuir a chance de você ter demência, a preservação ou prevenção do câncer de intestino. Eu tenho 103 sinais e sintomas que a terapia de reposição hormonal pode trazer de benefício. Então, não são poucos. Por isso, se você é mulher e pode fazer terapia de reposição hormonal, você não pode deixar de fazer. Ah, entendi. Então, realmente é uma mudança que acontece no todo, não é somente em alguns pontos. Cheguei com esse sintoma, eu vou resolver esse sintoma. É uma mudança considerável, por quê? Porque qual é o grande, o que a gente quer colher com isso? Devolver a qualidade de vida para a mulher que foi perdida durante talvez esse tempo inteiro que ela não fez a reposição hormonal, ou melhor, que talvez ela não tenha nem sido orientada que ela precisaria fazer a partir dos 40 anos de idade. E, doutor, tem casos que são contraindicados fazer a reposição hormonal ou precisa realmente olhar para o caso daquele paciente mesmo? Existem hoje, a gente tem a Sociedade de Climatério e Menopausa, Brasileira de Climatério e Menopausa, que ela traz para a gente no nosso consenso algumas contraindicações. Se essa paciente tem uma doença do fígado totalmente descompensada, é uma das indicações. Se ela tem uma doença autoimune descompensada, é uma das indicações. Se essa paciente passou dos 60 anos de idade, talvez eu aumente um pouco mais de risco. Se essa paciente teve câncer de mama ou se ela tem alguma doença que possa contraindicar isso. O que a gente precisa trazer aqui é que a terapia de reposição hormonal, porque tem histórico familiar de câncer de mama, isso caiu por terra. Não é porque a minha mãe teve que eu não posso mais fazer. E aí é onde entra essa questão de individualização. Por quê? Porque a gente viu em vários estudos que terapia de reposição hormonal, ela pode prevenir de câncer de mama. Legal. E, doutor, só me explica uma coisa. Ele previne, a reposição hormonal pode prevenir o câncer de mama, mas também, se a mulher ela não tem um estilo de vida que potencialize esse resultado, isso pode ser, por exemplo, prejudicar no tratamento? Com certeza absoluta, e talvez seja a pergunta mais importante que a gente tem aqui. O principal fator de risco que a gente pode corrigir nesse momento é a obesidade. A obesidade, ela aumenta em 30 vezes mais a chance de câncer de mama em relação ao anticoncepcional, que é menos de 1%. Então, estar acima do peso ou estar obesa aumenta em 30 vezes mais. Por isso que eu acredito que vocês fizeram uma matéria sobre emagrecimento com canetas emagrecedoras, e o Monjaro, né, ele mostrou-se muito interessante do ponto de vista de prevenir câncer de mama. Por quê? É ele que previne? Não. É ele diminuindo a gordura que preveniu o câncer de mama. Então você veja como é importante a gente entender desse outro contexto. A gente vai ser leviano em trazer
ai, se você usar hormônio, ele serve para prevenir câncer, ele serve para prevenir infarto. Não. Ele melhora ele melhora o teu metabolismo, melhorando o teu metabolismo, eu diminuo as chances de ter aquilo. E de fato, se eu indicar terapia de reposição hormonal, eu tenho 4 indicações muito precisas. Aquela menopausa prematura, ou insuficiência ovariana prematura, que é antes dos 40 anos, prevenção de osteoporose e de fraturas por osteoporose, que isso acontece muito em pacientes mais idosos, ressecamento vaginal que existe e aqueles calorões que são os fogachos. Calorão é igual a aumento do risco de infarto e de derrame. Nossa, então o estilo de vida ele impacta bastante no resultado, porque as pessoas hoje em dia querem resultados milagrosos. Eu tô com um problema, eu vou no médico, ele resolve, acabou, como se fosse um carro, né? Vai no mecânico, ele resolve. Mas o estilo de vida é ele que potencializa qualquer resultado. Exatamente. E por que que ele potencializa? E talvez por que que eu digo que é uma medicina barata essa? A medicina barata é, ninguém pode se exercitar por você, ninguém pode dormir por você, ninguém pode comer por você e ninguém pode fazer o sono, a qualidade de sono por você. Isso daí são coisas que você pode fazer. Tá, e o hormônio, e a canetinha de emagrecer, e o remedinho para não se matar ou para não matar o outro? É a cereja do bolo, né? Então eu preciso ter uma base do bolo primeiro para daí eu colocar uma cerejinha em cima. Sim. De fato, a qualidade de vida ela é importantíssima. E o tratamento de reposição hormonal, ele tem um prazo? É feito durante um tempo e já funciona, não precisa fazer ao longo da vida? Antigamente a gente falava assim, eu preciso iniciar a reposição hormonal, assim, existe um negócio chamado janela de oportunidade. A janela de oportunidade é o momento que eu tenho para iniciar a reposição hormonal, que ela vai 10 anos da tua última menstruação ou até os 60 anos de idade. Aí eu tenho um benefício em prescrever o hormônio. E antigamente, né, nos guidelines nossos, ele falava assim, você vai utilizar até que o hormônio esteja trazendo muito mais benefício para você do que talvez um risco. A grande pergunta é assim, e isso daqui talvez seja uma lógica, se eu comecei o hormônio e a mulher melhorou, eu vou parar ele? Então, hoje em dia, não tem. Se eu parar ele, ela vai voltar os sinais e sintomas. Então, quando a pessoa, ela está muito bem acompanhada, e por isso que é importante que você faça acompanhamento com um médico que você confie, que você entenda que está sendo feito aquilo que é importante para você, esses acompanhamentos, eles vão trazendo muito mais segurança. Não só o acompanhamento, mas toda essa questão do estilo de vida. Então, hoje, a gente utiliza o hormônio enquanto essa mulher estiver tendo todos os benefícios dela. Eu tenho paciente com quase 85 anos fazendo terapia de reposição hormonal. Então, antigamente, não, começou o hormônio e parou depois de 5 anos. Hoje eu estou com um paciente com 85 anos fazendo reposição hormonal extremamente plena, vivendo uma vida extremamente saudável. E ao longo dos anos também vai mudando a terapia, não são os mesmos hormônios, né? Exatamente, né? Se a gente for pensar no passado, que era um estrogênio e equino conjugado, hoje que a gente tem os, entre aspas, bioidênticos ou medicações que são isomoleculares, a molécula é igual àquela que você produz, por mais que ela tenha sido sintetizada em laboratório, eu tenho sim os benefícios da reposição hormonal. Então os hormônios, eles evoluem assim como a gente evolui, né? Lembrar que a gente está na era de falar sobre menopausa. Nós chegamos à marca de 8 bilhões de seres humanos no mundo, talvez um pouco mais hoje. E até 2030 a gente vai ter mais ou menos 1,2, 1,3 bilhão de mulheres na menopausa. Então olha o quanto é importante falar de menopausa hoje em dia. Com certeza, é um tratamento, uma terapia, na verdade, que é um investimento para toda a vida, porque a saúde, como o doutor falou, a gente não compra, né? Exatamente, não importa quanto dinheiro você tenha. Verdade. Obrigada, doutor, pela entrevista, por esclarecer todas as dúvidas. Olha, você aí de casa, você conseguiu entender um pouquinho. Eu já falei pro doutor que eu já tinha tantas perguntas que já dá para fazer uma próxima. Ele já tá convidado. A gente já tava com papo de compadre e comadre aqui, né? Tava tão gostoso falar nos bastidores aqui, tava maravilhoso. Mas existirão outras pautas e com certeza absoluta eu quero estar aqui porque é a forma com que eu tenho de levar, talvez como propósito, essas informações para vocês. E as portas estão abertas, pode vir quando quiser. Maravilha, muito obrigado, Vali, muito obrigado. Foi um prazer receber o doutor aqui, também foi um prazer ter você aí de casa aqui com a gente. Esse programa é tão legal e eu gosto de ter a sua companhia. Eu te espero na próxima edição. Tudo de bom para você. Até o próximo Sala de Entrevista.